Por que será que os eleitores de Bolsonaro acham que Haddad seria a pior coisa que aconteceria com o Brasil e os eleitores de Haddad acham que Bolsonaro é a pior coisa que aconteceu com o Brasil? Não, esse vídeo não é sobre política, mas é apenas um exemplo para a gente poder refletir sobre, afinal, por que as pessoas discordam tanto? Quais são os elementos que levam as pessoas a chegarem a diferentes opiniões sobre a mesma realidade? Os elementos são vários, mas eu achei uma charada na internet que serve como analogia perfeita para explicar 3 desses elementos. Então, para começar, vou falar qual é a charada e vamos ver se você consegue acertar. Uma garota entrou numa loja e furtou R$100. Mais tarde, na mesma loja com os mesmos R$100, ela comprou um vestido de R$70 e recebeu R$30 de troco. Qual foi o prejuízo da loja? Se for necessário, pause esse vídeo para pensar um pouco e aproveite para comentar aí embaixo qual foi o primeiro número que veio à sua cabeça. As chances são que você deu uma dessas respostas aqui, que foram as respostas mais comuns que eu vi na internet. A minha primeira resposta foi 170, mas não é a resposta correta, porque eu acabei contando o vestido de R$70 como se fosse um furto também, quando na verdade foi uma compra. Então não houve um prejuízo para a loja nesses R$70. E é por isso que em algumas situações a gente não pode pensar rápido, porque às vezes a nossa intuição vai chegar numa resposta que não faz muito sentido. Mas para a gente de fato chegar na resposta certa, vamos analisar essa charada parte por parte. Em primeiro lugar, se você é uma pessoa já muito cética e observadora, você provavelmente já observou que tem uma ambiguidade logo no começo da charada, em que foi dito que a garota furtou R$100, mas não foi dito se esse furto aconteceu no caixa da loja ou em algum dos clientes que estavam na loja. Isso obviamente faz diferença, porque se não foi no caixa da loja, a loja não teria prejuízo desses R$100. Mas essa não é a pegadinha da charada, é só uma observação que eu estou fazendo para demonstrar como às vezes a gente parte de pressupostos, sendo que a gente nem parou para analisar se eles são corretos, como no caso seria o pressuposto de que esses R$100 foram roubados do caixa da loja. E se você assistiu o vídeo chamado O que é que todos os seus problemas têm em comum, você provavelmente já percebeu o que é isso. Isso é superstição. Você assumiu uma relação de causa e efeito onde não tinha, ou seja, você assumiu que pelo furto ter acontecido na loja, esse furto foi do caixa da loja, sendo que pode não ter sido. E essa associação que a gente faz das coisas tem até uma técnica no cinema que é chamada de efeito Kuleshov, que é quando você coloca uma cena seguida da outra e a gente assume que existe uma continuidade entre essas cenas. Quem demonstrou muito bem esse efeito foi o Alfred Hitchcock. Eu vou colocar aqui o vídeo dele demonstrando isso, em que na primeira cena é como se ele estivesse reagindo a uma mulher brincando com o filho dela, enquanto em outra cena é uma mulher de biquíni, e a mesma reação dele parece ter 2 conotações completamente diferentes. Na primeira parece que ele é um senhor simpático, na segunda parece que ele é um velho safado, simplesmente por causa dessa associação que a gente faz. Mas perceba que essa associação ela é meramente supersticiosa, porque a gente não tem nenhuma evidência de que ele está reagindo àquela cena que a gente viu anteriormente. Então fica aí essa observação curiosa para a gente já ver que o primeiro elemento que faz com que a gente chegue em diferentes conclusões é que simplesmente a gente não vê a realidade de forma correta. A gente associa coisas que não estão associadas e essa superstição faz com que a gente tenha diferentes noções do que é que está acontecendo de fato. Mas vamos assumir que a gente realmente sabe o que aconteceu, ou seja, o furto realmente foi dos R$100 do caixa da loja e não de algum cliente que estava na loja. A partir do momento que a gente sabe de fato qual é a realidade, a gente tem um segundo elemento, que é a manipulação dessa aparência da realidade. Porque eu não sei se você percebeu, mas se você deu uma dessas respostas que eu estou cancelando aqui agora, é porque você provavelmente contou o troco como R$30 a mais, ao invés de serem menos R$30 que se tornaram zero. Porque quando a gente recebe um troco, a gente não está recebendo dinheiro, está sendo devolvido uma quantia que a gente pagou inicialmente. Ou seja, o uso da palavra recebeu ao invés da palavra devolveu altera a nossa percepção, manipula a gente a pensar que a gente foi de 0 a mais 30, ao invés de ter ido de menos 30 a 0, que é quando a gente devolve o dinheiro ao invés de receber. E esse é provavelmente um dos elementos mais comuns, não necessariamente porque todo mundo está tentando manipular a gente o tempo todo, mas porque às vezes até inconscientemente a gente tende a usar palavras que melhor combinam com a nossa percepção da realidade, sendo que a nossa percepção da realidade ela é enviesada pelo aquilo que a gente acredita. Então você vai acabar usando eufemismos para quando você fala de algo que você tem mais apreço, e você vai acabar sendo mais ríspido quando você fala de algo que você não gosta,
sendo que esse eufemismo e essa rispidez vão manipular a outra pessoa a entender a coisa de uma forma mais branda ou a entender uma coisa de uma forma mais agressiva. E essa diferença nos termos em que você usa, ou que as pessoas usam para falar alguma coisa para você, vão eventualmente acabar fazendo alguém interpretar de uma forma diferente. Como várias pessoas que eu virem responder essa charada contaram o troco como se fosse recebendo dinheiro, quando na verdade era uma devolução. Então ficamos com essas duas respostas sobrando aqui. Mas e agora, qual é a resposta certa? E a conclusão que eu cheguei foi que ambas essas respostas estão certas. Mas como isso é possível? Como é possível verem duas respostas certas para uma mesma situação? Simples. Depende do ponto de vista, e esse é o terceiro elemento que muda as nossas opiniões. O seu ponto de vista altera a sua resposta porque existe uma assimetria de informação. Ou seja, o dono da loja ele não sabe que o vestido foi comprado com dinheiro furtado, então ele apenas sabe que faltou R$100 no caixa. Ou seja, do ponto de vista dele, é evidente que a resposta seria R$100. O prejuízo foi de R$100 porque R$100 foram furtados do meu caixa. Entretanto, no ponto de vista da garota, que tem a informação adicional que ela furtou os R$100, ela sabe que ela usou esses R$100 para comprar o vestido, então, portanto, ela sabe que o prejuízo real da loja foi os R$30 que ela ficou do troco e o vestido que ela comprou com os R$70 que não eram dela. Mas, Jeta, se ela ficou com R$30 de troco e o vestido valia 70, a resposta não seria R$100 de qualquer jeito? Não seria, porque um vestido é diferente de R$70. Essa mesma garota, ela pode conseguir mais ou menos que R$70 revendendo esse vestido, ou o valor subjetivo daquele vestido para ela pode ser completamente diferente de R$70. O uso que ela vai dar para aquele vestido vai ser bem diferente. Então, R$30 em um vestido é uma resposta diferente de R$100. Porque o vestido não se converte necessariamente para R$70. Ele pode se converter para outro valor ou até para um valor sentimental. Seja para o dono da loja ou seja para a garota que tem esse vestido agora. E aqui é que entra um grande problema, porque se o ponto de vista interfere na resposta, como é que a gente vai dizer com certeza qual é a resposta certa? Como é que a gente vai dizer que R$100 é uma resposta mais precisa do que R$30 em um vestido ou vice-versa? E para resolver esse problema, é para isso que existe uma coisa chamada objetividade, que seria justamente o ponto de vista neutro dessa situação. E o ponto de vista neutro que eu consegui chegar foi que o real prejuízo da loja foi R$30, mais o custo de produção do vestido e mais o custo de oportunidade do que poderia ter sido feito com aquele vestido se aquela mulher que furtou os R$100 não tivesse comprado o vestido. Ou seja, qual seria esse custo de oportunidade? Seria o dono da loja dar esse vestido para alguém que ele queira? Ou seria ele vender por um valor maior ou menor que R$70? Agora, o que você acha desse raciocínio? Você acha que existe uma outra forma da gente avaliar isso? E para terminar, eu vou deixar aqui 3 perguntas para a gente poder refletir sobre esses elementos toda vez que a gente encontrar alguma discussão acontecendo. E a primeira pergunta é: a gente consegue demonstrar uma relação de causa e efeito entre o que está sendo discutido? Ou será que a gente está associando coisas que podem não ser verdadeiras? Inclusive, fato curioso, você já percebeu que todo mal entendido é uma superstição? Quando a gente acha que algo aconteceu por um certo motivo, quando na verdade aconteceu por outro? Inclusive, eu acho que eu posso mudar essa primeira pergunta para: onde pode estar havendo mal entendido nessa discussão? Acho que funciona da mesma forma. A segunda pergunta é: como o que está sendo dito pode estar sendo distorcido para favorecer a pessoa que está dizendo aquilo? Ou seja, como que deliberadamente ou não, a outra pessoa pode estar utilizando as palavras de certa forma que soa mais conveniente para a intenção dela, mas na verdade não demonstra a realidade como ela realmente é. E a terceira pergunta é: eu estou vendo essa situação de um ponto de vista neutro que faz sentido para todo mundo, ou eu estou vendo apenas de uma forma que me beneficia? E essa terceira pergunta ela é bem ardilosa porque a nossa mente ela consegue inventar motivações altruístas para justificar motivações egoístas, mas fica aí o desafio, digamos assim, de autoanálise. E por esse vídeo era isso, espero que tenha dado alguns insights interessantes do porquê as pessoas discordam tanto, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!